A nossa vida é repleta de escolhas. Cada vez que nós escolhemos um caminho, nós estamos necessariamente dizendo não para outras possibilidades. Mas o problema é que muitas vezes nós nos arrependemos das decisões que a gente toma. Em realidade, muitos sentem muito mais dor e culpa na vida por aquilo que não conseguiram fazer do que aquilo que de fato fizeram. Talvez alguns de vocês olham pela janela do seu escritório e pensam: como é que eu vim parar nesse lugar? Fazendo aquilo que eu simplesmente detesto. Por que eu não fiz aquilo que realmente eu gosto? Outros já pensam: por que eu não namorei com aquela em vez dessa? Por que eu não levei os meus estudos a sério? Por que eu não passei mais tempo com os meus filhos enquanto eles moravam em casa? A lista é longa. E você? Já passou por algum momento da sua vida em que você gostaria de voltar e tomar outro caminho? Algumas sugestões. Primeiro, aprenda com seus erros. Não cometa a mesma falha novamente. Como diz o velho ditado, errar é humano, mas persistir no erro é... E você sabe muito bem como termina. E verifique se ainda há alguma possibilidade de você, quem sabe, pular de caminho. Quem sabe um caminho que você inicialmente recusou. Talvez uma mudança de carreira ou estudar um pouco mais. Evite ficar engessado no seu passado. Paulo escreveu: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você percebeu? Fixar nossa mente nas coisas que ficaram para trás, em situações que já não tem como a gente mais mudar, é como andar com uma âncora ali, prendendo a nossa vida ao passado. Além disso, quando nós focamos nosso pensamento em situações que nos levam a sentir arrependimento, nós esquecemos de que Deus pode criar algo positivo, mesmo das escolhas negativas que fizemos. Algo que a vida tem me ensinado. E eu sempre gosto de pensar e repetir isso. Deus é o único que pode tirar algo de bom de uma situação ruim. Creia nisso. Mas você pode estar perguntando: pastor, como é que eu posso crer, ter essa certeza? Lembre-se que Deus, Ele age em todas as coisas por bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E essa extraordinária promessa aponta para nós que, a despeito das nossas circunstâncias, a despeito do nosso passado, Deus pode usar essas situações, circunstâncias, para o nosso próprio benefício. Mas qual que é o requerimento aqui? Amar a Deus. É conhecer o plano que Ele tem para a sua vida. Hoje você está aqui. Hoje, nesse momento, você está ouvindo essa mensagem. E eu não tenho dúvidas. Deus sabe o porquê. Acredite que, a despeito das decisões erradas que você tomou no passado, decisões das quais você se arrepende, e você não pode mais mudar, Deus está nesse momento dizendo para você que tudo contribui para o seu bem, a partir desse momento, se você entender o quanto Ele o ama e que Ele tem um propósito para a sua vida. Além disso, em situações de arrependimento, muito nos ajuda quando nós nos lembramos da orientação do próprio Jesus Cristo, quando Ele nos disse: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em outras palavras, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, tenha certeza de que as suas escolhas vão guiar você para o caminho que Deus deseja que você tome. E a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar, você vai fazer com que Ele seja prioridade em sua vida. E as suas prioridades vão se tornar as mesmas dele. Tenha a convicção que, seguindo a vontade de Deus, você vai viver cada vez menos arrependido por oportunidades perdidas, que vai ajudar você e muito a perdoar a si mesmo. E, finalmente, uma terceira razão para a culpa é viver com remorso dos erros cometidos no passado. E aqui é a dificuldade da vida de muitos. Vivem presos nos erros cometidos no passado e, portanto, não conseguem ter seus olhos focados no hoje e muito menos no futuro. Esse é o sentimento de culpa que vai um pouco mais além, mais profundo. Se transforma em remorso. Você já se sentiu assim? Você já fez alguma escolha na sua vida que te levou a ter esse sentimento? Você pode tanto permitir que esse sentimento paralise a sua vida, você pode ir em busca de algo positivo dessa mesma situação. Querido amigo, querida amiga, pare de viver como um escravo da sua própria mente. Ouça o conselho que Deus nos dá em sua palavra: esqueçam o que se foi, não vivam do passado.
Ele está dizendo para você, pare de olhar para o passado, não foque sua atenção naquilo que você não pode mais mudar. Eu já te perdoei, perdoe-se a si mesmo. Só que muitos vivem na dúvida se Deus realmente perdoou. Como eu também sempre gosto de dizer, não coloque um ponto de interrogação onde Deus já colocou o ponto final. Em uma outra afirmação extraordinária, o próprio Deus afirma, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. A verdade é que nós cremos em um Deus que sempre está pronto a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer as coisas que são certas. E isso faz parte da sua natureza, é quem Deus é. É o Deus da nova chance, o Deus da graça, o Deus da restauração. E no processo de perdoar a si mesmo, quando você vive remoendo erros do passado, você tem pelo menos 2 importantes passos ali para dar em busca por ser perdoado. Primeiro é entender e aceitar o perdão de Deus. E o segundo é pedir perdão daqueles que você atingiu. Esses passos para que você possa ser perdoado, o primeiro deles é aceitar o perdão de Deus. Essa é a primeira atitude. Entenda e aceite o perdão divino. As pessoas que têm dificuldade em perdoar a si mesmas pelas falhas cometidas no passado, geralmente cometem um de 2 erros. Ou imaginam que o seu erro é maior do que o perdão de Deus, ou que o perdão de Deus não é suficiente para transformar a vida deles. E para aqueles que imaginam que o seu erro é impossível de se perdoar, ouça bem, o seu pecado nunca será tão grande que não o qualificará para o perdão do Pai. Pense nisso. No nosso mundo, qual é o pior tipo de punição para um erro? Pena de morte, não? Mas não se esqueça, Jesus, ele já pagou a pena de morte em seu favor. Ele já pagou o preço máximo. Ele cumpriu com todas as suas obrigações. E para aqueles que imaginam que o perdão de Deus não é suficiente, seu grande erro é comparado ao perdão divino. É impossível essa comparação. E se você ainda vive tentando comparar o perdão de Deus com o perdão humano, esse é o seu problema. Ouça só o que a palavra de Deus diz. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. A natureza humana é frequentemente relutante. A gente tem dificuldade em perdoar. O ser humano perdoa, mas muitas vezes a gente não esquece. E quando a gente acha necessário, a gente joga diante das pessoas falhas do passado, como uma maneira de agredi-las. Mas Deus diz, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados. No livro do profeta Miqueias nós encontramos, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados. Onde? Nas profundezas do mar. O ser humano perdoa coisinhas pequenas, mas se recusa a perdoar as grandes ofensas. Mas a Bíblia nos assegura que, embora os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O ser humano exige algumas condições para perdoar. Mas a Bíblia diz que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O ser humano perdoa 1 ou 2 errinhos, mas chega um momento que ele diz, chega, agora não tem mais perdão. Mas a Bíblia nos assegura que nós podemos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. E graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E finalmente, o ser humano diz que perdoa, mas fica com rancor. Só que Deus declara, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, conseguem ver a diferença entre o perdão humano e o perdão divino? Se nós imaginamos que os nossos erros ficam na memória de Deus, e Ele está ali pronto para jogar tudo na nossa cara, como é que nós vamos conseguir perdoar nós mesmos? Querido amigo, querida amiga, não se esqueça, o perdão de Deus não é como o perdão humano.